Meu nome é Anamélia Melo Franco e hoje eu vim dar uma opinião diferente sobre a Maria Helena Chauí. Tá? Tudo que ela disse, todo mundo leu, porque ela foi posta, indo pela mídia, como uma suposta musa do PT. Então eu vou falar sobre ela, Karl Marx e a classe média. Ela falou absurdo sobre a classe média, só que ela não se atentou ao seguinte fato, que na realidade a classe média é a gema do país. É a classe média que mais emprega as pessoas, que são eles que têm lojas, empregam uma infinidade de vendedores, tem pequenas fábricas que empregam uma infinidade de pessoas, e essas pessoas que a classe média emprega, por tabela, também emprega outras pessoas, por exemplo. Se a costureira chega para trabalhar numa loja da classe média, ela tem que deixar o filho com alguém, então ela já está empregando uma pessoa. Então é uma cadeia de empregos que a classe média proporciona, porque é a classe média que mais paga imposto. Na realidade, é a classe média que sustenta o Brasil. Essa é uma realidade. E ela falou muito mal, porque essas pessoas todas estão sendo introduzidas por esse grupo obscuro que está no governo, para truncar aos nossos jovens da faculdade, que estão estudando na faculdade e que são jovens e não têm muito acesso à realidade dos fatos que ocorreram. Então essas pessoas estão sendo introduzidas, não somente aí, como também no segundo grau e tudo mais, para poder mudar a mentalidade da população e fazer uma mentalidade totalmente errônea da verdade dos fatos. Porque, na realidade, o que aconteceu aqui, naquela época da ditadura, não foi somente uma briga do exército contra a população, não. O que o exército fez foi porque ele reprimiu um grupo de guerrilha muito séria que estava introduzindo aqui no Brasil, inclusive de grupos internacionais obscuros, como era o Valdo Palmares e tudo mais, do qual a Dilma Rousseff fazia parte, a Luísio Mercadante, e toda essa turma toda de José Dirceu e tudo mais. Essa gente, na realidade, eles eram como se fossem guerrilheiros naquela época. É abismante vê-los agora no poder, mas eles naquela época eles eram guerrilheiros. Explodiam bombas, entendeu? Sequestravam, assaltavam bancos. Assim como o Gabeira, que também participou muito daquela época, ele disse que a ideia daquela época era introduzir o comunismo aqui no Brasil. Só que as pessoas têm que se atentar que se o comunismo fosse bom, não teria caído no mundo todo, entendeu? É esse grupo pequeno de pessoas que ainda endeusa o comunismo. Porque, por exemplo, em Cuba, o que acontece com Cuba? Cuba era lindo, Varadeira era lindo e tudo mais, e foi totalmente destruído na época de Fidel Castro. Essa é a verdade, as pessoas ficaram paupérrimas, morando em quartos e apartamentos, 10, 15, 20 por apartamento, entendeu? Era assim, isso que aconteceu. Tanto que as pessoas vão até a nado para Miami. Se fosse uma maravilha, elas prefeririam ficar lá, não ficariam desesperados quando você chega em Cuba. Eles querem trocar tua calça jeans. Eles ficam loucos, enlouquecidos, porque não tem nada lá. É realmente uma situação muito drástica. E essa turma toda está introduzindo uma mentalidade errônea aos nossos jovens a respeito do comunismo e sobre a classe média. Foi realmente um absurdo o que essa senhora falou. Realmente um verdadeiro absurdo o que ela disse sobre a classe média. E sobre Karl Marx, que ela também endeusa muito Karl Marx. Na realidade, qual era a história de Karl Marx? Karl Marx, na realidade da vida dele, era exatamente isso. Vocês podem colocar no Google e vocês vão ver. Era um sujeito fracassado, a verdade era essa, que não fez sucesso nenhum na sua época. Só começou a fazer sucesso na Rússia, depois que começou a instaurar o comunismo na Rússia, que ele pregava. Ele falava sobre a burguesia, mas a mulher dele nada mais era do que uma baronesa prussiana. Era uma mulher da alta burguesia, aliás, da alta aristocracia. Eles se conheceram na faculdade, namoraram escondidos, que as famílias não queriam, porque ele era descendente de judeu, e ela era da alta aristocracia. Nada a ver contra os judeus, mas era a mentalidade que eles não queriam naquela época. Karl Marx teve 8 filhos.
sendo que um deles fora do casamento, tá? Essa mulher ela teve 7 filhos com ele. Para vocês imaginarem, os 4 filhos menores deles morreram porque o pai não trabalhava. Quem trabalhava era a mulher dele, essa baronesa e tudo mais, ela era que trabalhava da alta burguesia prussiana. Ela trabalhava, ela que sustentava a casa naquela época, que era uma situação dificílima. Então, os 4 filhos deles morreram, eles tiveram 7, 4 morreram de insalubridade, porque eles tiveram que sair da Alemanha e morar em Londres, em casebres horrorosos, e o sujeito não trabalhava. Ele não trabalhava de jeito nenhum, ele trabalhou uma única vez no jornal, mesmo assim foi mandado embora, essa que é a verdade, e o único dinheiro que ele fez para poder enterrar o seu filhinho, o bebê, que ficou dias na cama enrolado num lenço, numa encharpe, morto, de insalubridade e fome, entendeu? Esse aqui que ele fez, sabe qual foi o único dinheiro que ele fez? Ele pegou um faqueiro do sogro dele, de quem ele falava tão mal, e foi vender para poder conseguir enterrar o seu filho, porque ele não trabalhava. Ele tinha propostas de emprego, mas ele não trabalhava. Ele deixava tudo nas costas da sua mulher. Então, como é que um sujeito desse, que nunca trabalhou na vida, pode falar sobre trabalho? As pessoas não podem falar de amor se elas nunca amaram. Elas não podem falar de tristeza e sofrimento se elas nunca sofreram. Elas não podem falar de amor se elas de fato nunca amaram. Então eu acho que tudo isso é realmente uma indução à população, você está entendendo? Ele não fez sucesso nenhum naquela época, nenhum, porque os dizeres dele não eram compatíveis com a realidade da vida dele. Ele era um sonhador, ele era um ilusionista trabalhista, porque ele nunca trabalhou. Então o que aconteceu? Ele foi um mentor do comunismo, um sujeito que nunca trabalhou, que jogou tudo nas costas da mulher dele. Morreram 4 filhos dele e depois mais 2 se suicidaram, porque elas não aguentaram tamanho sofrimento que foi imposto e a mãe morreu. A mãe não aguentou mais de tanto trabalhar e de sofrimento e acabou morrendo. Essa moça que casou com Karl Marx, essa senhora que casou com Karl Marx. Aí durante o casamento, a única coisa que ela pediu, trabalhando horrores, era que ele não a traísse. E o que ele fez? Ele atraiu, sim. Ele traiu com a melhor amiga dela, que era inclusive empregada, e teve um filho. Para vocês imaginarem, nem ele mesmo registrou esse filho fora do casamento. Ele deu para uma pessoa, para um amigo registrar. Nem isso mesmo ele fez. E era um sujeito que de fato não trabalhava. Então ele não trabalhava, ele não fazia absolutamente nada. Então ele ficava sentado em casa sem fazer nada com a mulher dele. Naquela época, era uma época difícil, trabalhando. E nenhum livro dele vendeu naquela época, não fez nenhum menor sucesso. Só depois, na Rússia, com a Revolução Rússia, é que inventaram de que ele era um grande pensador. Então a gente tem que se atentar muito ao que está sendo dado nas escolas aos nossos filhos, aos nossos netos, entendeu? Porque estão formando a nossa futura geração totalmente deturpada, com coisas deturpadas, com histórias deturpadas, com mentalidades deturpadas, entendeu? Então induzindo aos jovens, que nessa idade é muito fácil se induzir quando não conhecem de fato a idade, a coisas que não são verídicas, porque a realidade é essa, entendeu? E se o comunismo fosse bom, não teria caído o Muro de Berlim. Eu estava lá quando o Muro de Berlim caiu. Tá, eu vi eles quebrando o Muro de Berlim e vi as pessoas inteiramente desesperadas pulando o muro numa hora alegria de se livrar da história da divisão que era a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então as pessoas pulavam o muro desesperadas, alegríssimas, porque não aguentaram o comunismo. O comunismo não é isso que eles estão pregando. O comunismo é uma coisa muito diferente. É uma coisa que acabou no mundo todo porque não deu certo. Porque, na realidade, o que é esse comunismo festivo aqui no Brasil? É tomar o dinheiro da população. Essa é a realidade. Induzir a mentalidade aos jovens de uma situação irreal. Não existe essa situação. Como falar mal da classe média. A classe média é a classe média que mais trabalha. E, na realidade, atualmente no Brasil, não existe mais tanto classe média assim. Já existiu numa época, talvez na época dessa senhora aí, que endeusa determinadas coisas que não são legais. E está imposta, ela está introduzida na USP para mudar a mentalidade do povo brasileiro, das futuras gerações nossas, dos nossos jovens. Isso é uma coisa muito séria. Os pais todos deviam se atentar a esse tipo de coisa.
Porque o comunismo festivo que tem aqui no Brasil não é o comunismo que condiz com a KGB, com aqueles horrores que aconteciam na Rússia, com os horrores que aconteciam na Alemanha. As pessoas não tinham direito a nada, moravam 50, várias pessoas num quartinho, num quarto de sala era apinhado de pessoas. Então é isso, porque se fosse bom, não teria acabado no mundo todo, entendeu? Não teria acabado no mundo todo, e nem em Cuba os cubanos iriam a nado para Miami. Então a gente tem que prestar muita atenção na forma que foi contada a ditadura, porque não foi bem assim, tá entendendo bem? E na forma que essa senhora está induzindo os nossos jovens na USP. Então é isso que eu vim dizer a vocês. Eu também tenho filhos na faculdade e tudo mais, e isso que eu vim dizer a vocês porque eu achei muito importante. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Ana Amélia Melo Franco. Obrigada.